29 de junho, durante a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo, a custódia da Terra Santa celebrou as novas ordenações diaconais e sacerdotais. Uma viagem a Cafarnaum, a cidade de São Pedro, o apóstolo a quem Jesus confiou a sua igreja. Sábado 24 de junho, a igreja celebrou a natividade de São João Batista em Aincarém, o local de nascimento do profeta. O custódio da Terra Santa presidiu a missa. Os lugares da vida de João Batista no deserto da Judéia, onde o santo viveu a sua missão de preparar o caminho do Senhor. Na escola de ícones fundada por Ian Knowles, se ensina a antiga arte dos ícones, uma maneira para voltar às próprias raízes e criar portas abertas em direção do céu. São Pedro e São Paulo, dois apóstolos fundamentais para a história da igreja. Homens e carismas diferentes venerados juntos em uma solenidade única que a liturgia celebra em 29 de junho. Na paróquia de São Salvador, em Jerusalém, a missa foi enriquecida pela ordenação presbiterial de Frei Gilberto Hernandes e Frei Luiz Jesus Neri Rodrigues, pela ordenação diaconal de Frei Aimã Batiste, Frei Jorge Barba e Frei Oscar Emanuel Parra Alvarado, conferidas por meio da imposição das mãos de Dom Pier Batista Pizzaballa, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, e com a participação do custódio da Terra Santa, Padre Francesco Paton, do núncio apostólico Giuseppe Lazarotto, do bispo emérito Kamal Batiste, além de muitos sacerdotes e convidados. Durante a homilia, o arcebispo falou de um questionamento fundamental dirigido a cada recém-ordenado no seguimento de Cristo. Esta é a pergunta fundamental que Jesus dirige aos discípulos e a Pedro em Cesareia. Quem sou eu para ti? Nossa vida inteira em todo o mundo, não somente aqui no Oriente Médio, tem de ser para nós crentes a resposta a esta pergunta. Precisamos dizer através da nossa vida quem é Jesus para nós. Precisamos dizer isso em toda circunstância. Na família, no trabalho, na vida em que os cristãos são perseguidos. E estou falando no Oriente Médio. Precisamos dizer quem é Jesus. Sim, já presidi várias ordenações, mas estas têm um gosto diferente, pois são os irmãos que acompanhei durante muitos anos na sua vida religiosa, quando era custódio. E hoje, impus as mãos sobre eles. É, portanto, uma mistura de sentimentos especiais, um dia único para todos nós. Por ocasião do encontro no Vaticano ocorrido na quinta-feira, 22 de junho, com os participantes da plenária da reunião das obras para ajuda às igrejas orientais a ROACO, o Papa Francisco expressou agradecimento e encorajamento aos muitos sacerdotes e seminaristas das igrejas orientais. Sì, il Papa si è ricollegato al discorso sui seminaristi perché uno dei temi trattati dalla... O Papa retomou o discurso sobre os seminaristas porque um dos temas tratados pelo ROACO foi precisamente a formação do clero dos vários ritos no Oriente Médio e no Oriente Católico em geral. Para nós, custódia da Terra Santa, foi muito importante a menção que o Papa fez aos 800 anos da presença aqui na Terra Santa, e depois, no momento da saudação na audiência, também houve uma breve menção à realidade dos nossos frades e aos cristãos que moram na Síria. O Santo Padre quis dar também, naquele momento, uma palavra de encorajamento. A dei nostri frati che vivono in Siria e ai cristiani che vivono in Siria, e il Santo Padre ha voluto anche dire in quel momento una breve parola di incoraggiamento. Sejam uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, recomendou o Papa Francisco às igrejas orientais. Através do padre custódio, abençoou os frades franciscanos da custódia que começaram a celebrar o 8º centenário da sua presença na Terra Santa. È un incontro, è una celebrazione, un avvenimento tradizionale che ha un grande significato. É um encontro, uma celebração, um acontecimento tradicional que tem um grande significado, pois expressa a continuação não apenas da presença física dos franciscanos na Terra Santa, da qual celebramos este ano o 8º centenário. Uma data muito importante, não apenas a continuação de uma presença física, mais do que esta presença física, significa a do valor que esta presença tem, não somente para a Terra Santa, mas para a comunidade cristã na Terra Santa. Mas hoje, diria sobretudo para toda a região do Oriente Médio, que precisa muito de testemunhas de paz, de diálogo e de fraternidade.
che ha tanto bisogno di testimoni di pace, di dialogo, di fraternità. Jesus escolheu Cafarnaum para torná-la o centro do seu ministério público na Galileia. Sabemos, através dos evangelhos, que na cidade havia as casas de alguns apóstolos, entre as quais a casa de Pedro, onde Jesus morou, e uma sinagoga, onde ele frequentava os sábados. Os muitos vestígios do dia a dia, como mós de basalto para triturar os grãos, para espremer azeitonas ou uva, demonstram alguma das atividades que durante séculos foram diariamente desempenhadas pelos habitantes. As casas reunidas em bairros delimitados por estradas eram simples e construídas com pedras de basalto. Grupo de abitazioni abbastanza bem. O que se vê principalmente é um grupo de casas bem conservadas, com todos seus elementos, vestígios de estradas, de portas para entrar nos quintais. Vêem-se também vestígios de uma indústria. A indústria das azeitonas, que parece ter sido muito importante nessa área na antiguidade. Vê-se uma grande mó, que servia para romper a fruta, e depois se vê o lugar onde estas frutas eram espremidas para darem azeite. Rompere il frutto. A vida dos habitantes era caracterizada pelos trabalhos diários. A pesca era uma das atividades mais rentáveis. Os irmãos André e Simão, depois chamado Pedro, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eram pescadores. Eles administravam uma pequena atividade com base na pesca com barcos de sua propriedade. Conforme apontam os peregrinos Eusébio e Teodósio, Cafarnaum se encontrava a 2 milhas de Tábega e a 2 milhas de Corazim. As escavações guiadas pelos franciscanos trouxeram à luz todos os períodos de ocupação apontados pelas fontes literárias. Os 2 prédios públicos de Cafarnaum, ou seja, a sinagoga e a tradicional casa de Pedro, correspondem exatamente às coordenadas geográficas da antiga Cafarnaum. Padre Lofreda revive o momento em que, junto com Padre Corbo, descobriu os primeiros vestígios da casa de São Pedro. Ma un giorno Virgilio mi disse: corre Virgilio. Io scherzando, e lui stava lavorando sotto i mosaici. Certo dia, Padre Corbo, que tinha retirado os mosaicos da igreja bizantina, começou a achar fragmentos de alvenaria e me chamou. Fui lá e também fiquei boquiaberto por causa dessa novidade, pois era claro que embaixo havia muito mais. De fato, o octágono central estava colocado quase inteiramente em um ambiente quase quadrado, e nos deparamos com um chão com todos esses fragmentos. Foi uma experiência maravilhosa para nós. E giù sotto abbiamo trovato un pavimento con tutti questi frammenti. Questo fu un'esperienza stupenda per noi. Uma das maiores descobertas arqueológicas dos franciscanos. Hoje oferecemos uma pequena antecipação do documentário que será dedicado a Cafarnaum, a cidade de Jesus. Na igreja de São João Batista, onde está a cripta, que marca o local do nascimento do precursor de Jesus, o custódio da Terra Santa, Padre Francesco Paton, presidiu uma missa. Na homilia, o sacerdote disse que este grande santo e profeta nos faz compreender que cada nascimento é importante e deve ser vivido com alegria e entusiasmo. Cada ser humano, por menor que seja, é maravilhoso para Deus e chamado a progressivamente descobrir o sentido de sua existência. Cada pessoa tem uma vocação. Ao fim da celebração, os freis cantaram o Benedictus no lugar onde há 2 milênios esta profecia foi proferida por Zacarias. Quem faz a festa são os peregrinos, o povo devoto, né, que vem. E São João vai além da oficialidade da igreja. Ele invadiu o coração, por isso é o santo popular, né? E aquele que aponta o Cristo. Grande emoção para quem mora por aqui.
Para mim é uma bênção de Deus, morar na Terra Santa, partilhar com esse povo escolhido de Deus, especialmente aqui em Incari. Para mim é muito importante porque foi aonde iniciou o primeiro projeto messiânico de Jesus. E em Aincarim, os cristãos são minoria. Os judeus compõem quase 100% da população local. A convivência, no entanto, é harmônica. In fact, what's beautiful also to see is that there's a lot of toleration and of dialogue between the... Aqui judeus e cristãos são bem integrados. É belo o espírito de tolerância que se respira aqui. Isso é o que mais amo aqui em Aincarim. A paróquia é muito ativa no diálogo, como vimos no canto final, o Benedictus em hebraico, símbolo do diálogo e cooperação que existe entre nós. Hebrew song at the end, which was so beautiful. That's a symbol of the dialogue that's and the cooperation that's happening in this place. No contexto deste diálogo, para celebrar o nascimento de São João Batista, também foi realizado em Aincarim um congresso que apresentou este santo à população local. Lo scopo di questo incontro è duplice. Da una parte, celebrare come è possibile in un ambiente ebraico. O objetivo é duplo. Por um lado, celebrar como é possível em um ambiente judaico não muito familiar à Igreja Católica, suas festas e suas solenidades, celebrar a festa de São João Batista. O segundo, talvez mais importante, apresentar a realidade franciscana aos habitantes de Aincarim. Conoscere questa realtà francescana agli abitanti di Aincarim. A ideia é abrir os portões fisicamente, os corações espiritualmente, e encontrar as pessoas, apresentar os franciscanos, a igreja. Nasci aqui em Aincarim e passei aqui a maior parte da minha vida. Viemos sempre à missa de Natal e Páscoa para escutar a missa, os sons, como um exemplo multicultural de Aincarim. O mosteiro faz parte de nossa comunidade e queremos assinalar e potencializar o relacionamento e os eventos entre ele e a comunidade local. As Sagradas Escrituras nos dizem que ele usava um traje de pelo de camelo com um cinto de couro à volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O deserto remete à interioridade, ao silêncio, ao encontro consigo mesmo e com Deus. Lugar que nos convida à austeridade e a permanecer com o que é essencial. Lugar do ministério de São João Batista. Conforme o começo do capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, diz assim que naqueles dias João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. De fato, é de João que o profeta Isaías falou: voz que grita no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Continuamos nosso percurso em Jericó, cidade antiquíssima, onde já foram encontradas ruínas de 8.000 anos antes de Cristo. Aqui é possível visitar um dos trechos do famoso Rio Jordão, local onde João Batista batizava. A gente poderia se perguntar, não, mas qual é o sentido, qual é o significado do batismo de João, né? Nós vemos que o próprio Evangelho diz que este é um batismo de penitência, de conversão. João é aquele que vem para preparar o povo. Sempre quando nós falamos de João Batista, a gente fala sempre em relação a algo maior que vem. Aqui o próprio Cristo foi batizado. A ele, João disse não ser digno de desamarrar suas sandálias.
E daqui de Jericó estamos a Jordânia e Maqueronte, onde está o Castelo de Herodes, local que assinala onde este profeta foi morto. João Batista, ao anunciar a verdade, ao denunciar as injustiças, ele mexeu realmente com algumas estruturas do seu tempo. E isso também foi causa que levou ao seu martírio, não? O que nós temos, sim, é nele um grande modelo de anúncio, aquele que veio para preparar, aqueles que aceitam a sua proposta de penitência, de conversão, já estão separados daqueles que não aceitam essa proposta. E a missão de Jesus é vir para recolher, então, o trigo no celeiro. Pincéis, tintas e técnicas antigas. Em Belém ensina-se a arte do ícone. Na escola, fundada em 2011 por Ian Knowles, professor e iconógrafo inglês, iniciantes escritores frequentam cursos sobre a iconografia cristã. Uma maneira de se voltar às próprias raízes e criar não apenas objetos, mas portas abertas ao céu. My research suggests that iconography actually began here in the Holy Land. Minhas pesquisas sugerem que a iconografia nasceu aqui nos mosteiros da Terra Santa no século VI. É uma prática antiga da comunidade cristã do Oriente Médio e é um modo para procurá-la, reconstruí-la a partir do momento em que os cristãos diminuíram para 1% da população da Terra Santa. Assim, pensei que o ensino da iconografia, de modo profissional, possa dar uma contribuição. Teaching iconography properly as a profession would be a contribution. O ícone é a alma da nossa vida cristã e gosto muito de estudar esta arte porque amo muito Jesus e aprendi a conhecê-lo melhor através da iconografia. Ao mesmo tempo, tenho talento para o desenho, gosto de pintar e assim quis descobrir esta arte. Carvão, madeira, gesso, materiais que permitem entrar em contato com uma tradição que tem mais de 1.500 anos. Recriando figuras e rostos, os alunos do Bethlehem Icon Center dão nova vida a esta arte sagrada, às vezes esquecida. I teach the theology. Ensino teologia, espiritualidade e técnica, a técnica antiga, tinta à base de água. Assim pintamos com verdadeiros ovos, com pigmentos que vêm da rocha. Também criamos novos pigmentos das rochas que encontramos no caminho até Jericó. É um verdadeiro processo holístico e ecológico que fazemos de acordo com os padrões mais altos. Ecological process, which we do to a very high standard. Enraizada na tradição cristã, esta escola está aberta aos cristãos de todas as denominações. Daqui nascem verdadeiras peças únicas com a finalidade de formar novos escritores de ícones. Examino as imagens das quais gosto, que representam Jesus Cristo ou santos, e depois de ter escolhido o sujeito, começo a desenhar a lápis. Corrijo as linhas e começo a pintar com as cores, escolhendo-as de acordo com o que mais suscita meu interesse pessoal. Não é apenas um passatempo. Desejaria estudar mais esta arte, para torná-la uma profissão, sobretudo porque está relacionada com minha religião. Precisamente em Belém, onde 2000 anos atrás Cristo desvendou seu rosto, os ícones ensinam que quem o vê, vê aquele que o enviou. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site